Olá! Nesse vídeo, iremos exemplificar as problemáticas ao redor da mobilidade urbana utilizando a cidade de Florianópolis. Mas antes de falar sobre o caso de Florianópolis, vamos fazer uma pequena introdução sobre o histórico do planejamento nas cidades e suas mobilidades. Para entendermos a mobilidade urbana, primeiramente precisamos ver como foram as intervenções higienistas que ocorreram na Europa. Por conta do grande aumento populacional, causado principalmente pela Revolução Industrial, as cidades tiveram um crescimento exponencial e desacelerado ao redor das fábricas, levando assim a diversos problemas sanitários, mobilidade e moradia. Por conta disso, surgem as primeiras ideias de planejamento de cidade com o Barão de Haussmann em Paris no século XIX. Suas principais ações eram voltadas ao alargamento das ruas da cidade para maior ventilação e iluminação das moradias, evitando assim a proliferação de várias doenças, além da melhoria da mobilidade nessas áreas. As ideias de Haussmann também podem ser vistas influenciando o Plano Agache no Rio de Janeiro no final da década de 20, onde os cortiços do centro da cidade foram demolidos para a criação de largas avenidas que cortam a cidade. O urbanismo modernista se consolidou a partir da criação da Carta de Atenas. Nesta se definiu as ideias principais do movimento. Algumas dessas ideias seriam a verticalização de prédios, sendo estes separados por grandes espaços livres, a valorização do automóvel em relação ao pedestre, e principalmente a segmentação da cidade por meio de suas funções, dividida assim entre habitação, trabalho, transporte e lazer. Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, foi fundada em 1675 com o nome de Nossa Senhora do Desterro por Francisco Dias Velho. Esta surge em primeiro como um núcleo de povoamento para só no século XIX se tornar cidade. Sua ocupação teve como função inicial ajudar no povoamento do estado, ser um entreposto comercial e mais para frente para a defesa do território. Em seus primeiros momentos, os centros de maior atração de movimento na cidade eram principalmente o Mercado Público de Florianópolis e a Catedral Metropolitana de Florianópolis. Os dois espaços possuíam grande importância, tanto econômica quanto cultural para a população da época, fazendo com que esta ou tentasse morar perto destes centros de movimentação ou acabassem fazendo o deslocamento por meio de barcos ou cavalos até estes. Sendo um reflexo de sua ocupação, diversas estradas atuais da cidade são consequência de estradas criadas no início do povoamento da cidade. Estas fazem há muito tempo esta conexão dos povoados mais afastados até o centro de Florianópolis. Essas estradas, em geral, são caracterizadas pelo formato de espinha de peixe. Em relação ao Brasil, Florianópolis é considerada parte da vanguarda na criação de planos diretores. Seu primeiro plano foi no ano de 1955, tendo outro logo em sequência em 1969. Esses dois planos foram extremamente influenciados pela corrente modernista. Esta tem como princípios uma separação da cidade por funcionalidade e a privilegiação da utilização do automóvel para a mobilidade geral. As influências do urbanismo modernista foram uma grande tendência no cenário nacional e, como já dissemos, este também prevaleceu no planejamento de Florianópolis. Dando enfoque nos problemas mais relacionados à mobilidade desta, se percebe que até hoje a cidade não possui um transporte público de qualidade, não possui corredores exclusivos para ônibus e tem uma tarifa muito alta. A combinação dessas características causa um desinteresse populacional no uso do transporte público, fazendo com que o uso deste se torne cada vez menor e aumente cada vez mais o número de automóveis na cidade. Florianópolis. O que a Ilha da Magia tem de belo, ela tem de problemas de trânsito. Isso se deve a diversos fatores. Um destes seria que a ilha é muito extensa no sentido norte e sul, tendo um comprimento de aproximadamente 70 km, e sua população ser espacialmente dispersa, com centralidades de habitação espalhadas pela ilha com grandes espaços entre elas. Isso gera diversos problemas de locomoção, pois supondo que um morador do centro que reside perto do shopping Beira-Mar quiser ir para a praia de Canasvieiras, ele terá de percorrer uma distância de 25 km. Além disso, são poucas as opções viáveis de trajetos em condições normais de trânsito. O caminho pela SC 401 demora em média 25 minutos de carro. No entanto, caso esse trajeto esteja engarrafado, a única opção alternativa seria pela SC 406, um caminho cerca de 45 km, que é quase o dobro do primeiro, e que levará pouco mais de uma hora em condições normais. Podemos ver assim que o melhor trajeto é o pela SC 401. No entanto, se todos os moradores utilizarem seus carros para locomoção, inevitavelmente será gerado um trânsito muito intenso na SC. Portanto, se faz necessário que exista um transporte público de qualidade para tirar os carros da rua. Porém, isso se torna algo muito difícil de se acontecer,
por conta da péssima qualidade dos ônibus, sua superlotação e falta de vias exclusivas. Estes fatores fazem com que a população dê preferência à utilização do carro em relação ao ônibus, pois é melhor ficar preso no trânsito dentro de seu carro do que em pé em um ônibus lotado, fazendo com que engarrafamentos sejam frequentes e aconteçam em diversas partes da ilha todos os dias, principalmente nos horários de pico, que cada ano que passa parecem aumentar mais ainda. Agora, pensando no nosso próprio contexto, como o trânsito afeta os estudantes universitários? Os principais pontos de congestionamento de Florianópolis possuem local e hora. Ao redor de áreas universitárias, percebe-se um aumento gigantesco no trânsito a partir das 17 horas. Um trajeto feito de ônibus saindo da frente da biblioteca universitária até o terminal do T100, fora do horário de pico, leva em média 20 minutos. Entretanto, a partir das 17, estes 20 minutos se tornam em média 50 e podem chegar até 70 minutos. Tudo isso pela falta de opções viáveis para a saída da universidade. Além dos problemas de trânsito, se percebe a superlotação dos ônibus, principalmente nesses horários. Em vistas desses problemas, que vêm ocorrendo há vários anos na cidade, os governos municipais e estaduais vêm implementando diversas obras de duplicação e alargamento de vias, como a duplicação da SC 401 e a adição de uma nova faixa na SC 282, que liga o continente à ilha. No entanto, vemos que essas intervenções somente remediam o problema e não verdadeiramente o resolvem. Portanto, é necessário investimentos em novas formas de locomoção. Mas então, o que poderia ser feito para realmente melhorar a mobilidade da cidade? A fim de tentar resolver estes problemas, seria necessário melhorar a qualidade do transporte público, para que as pessoas deixem de usar seus carros e comecem a utilizar os transportes de massa. Pensando nisso, aqui estão algumas ideias que poderiam ajudar. Criação de corredores exclusivos para ônibus. Com a criação de corredores exclusivos nas principais avenidas e rodovias da cidade, as viagens de ônibus se tornarão muito mais rápidas, tornando-as mais atrativas para a população. Aumento e melhoria da frota de ônibus. Para os habitantes de Florianópolis, não é nenhum segredo a péssima condição dos ônibus da cidade. Ônibus antigos, sem ventilação adequada e lotados, infelizmente são a norma e não a exceção. Portanto, é necessário uma melhoria e um aumento da frota atual. Mais ônibus representarão uma diminuição na lotação e um aumento na disponibilidade de horários, além de que a melhoria na sua qualidade deixarão as viagens mais confortáveis e atrativas. Tarifa zero. O movimento Tarifa Zero busca a gratuidade de transporte público para todos. Em vista que a gestão dos ônibus da cidade está na mão de consórcios, a implementação da tarifa zero é pouco provável. Porém, caso se tornasse realidade, é inevitável que mais pessoas passariam a usar o transporte. A multimodalidade entre a modalidade de transportes de massa também se mostraria como uma alternativa muito vantajosa para a mobilidade da cidade. A integração de diferentes modais, como o ônibus de transporte alcaviário, ajudariam na dinamização da mobilidade da população, assim fazendo com que esta se sentisse mais integrada na rede de mobilidade urbana da cidade. Para isto, se faz necessário investimentos na infraestrutura da cidade, como a já citada via exclusiva de ônibus, criação de ciclovias e terminais para transportes via balsa. Pensando no transporte marítimo, 5 possíveis rotas já estão sendo analisadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. São elas Tijuquinhas Canasvieiras, Biguaçu Santo Antônio de Lisboa, São José Centro, Beira-Mar de São José Beira-Mar Norte e Palhoça Tapera. Outra alternativa para a melhoria da mobilidade da cidade seria a criação de novas centralidades em diversas áreas do município. Por exemplo, fazendo a implementação de um posto de saúde em um bairro faz com que a população deste não precise se deslocar até outro, ajudando assim tanto no trânsito da cidade quanto na superlotação de outros postos. Além disso, grandes escolas e bancos são outras centralidades que, implementadas em diferentes localidades da cidade, iriam evitar locomoções desnecessárias. Tendo em vista o modelo de planejamento modernista escolhido, a cidade de Florianópolis acabou carregando alguns dos problemas trazidos dele, juntamente com seus problemas locais de espaçamento populacional, com grandes distâncias entre eles, o que o implicou em dificuldades numa mobilidade atual. A difusão da utilização do transporte público entre sua população faria com que a frota diária de automóveis diminuísse, fazendo assim com que o número de congestionamentos fosse menor, ajudando na mobilidade geral da cidade. A perpetuação de uma cidade movida pelo carro vem atrasando cada vez mais as soluções da mobilidade de Florianópolis, fazendo assim com que esta seja nacionalmente conhecida como uma das piores cidades para se locomover.